Muito boa noite a todos, está no ar mais um Vale Esporte aqui pela TV Vale. Uma boa noite a todos e você, além de assistir o programa pelo canal 25 da NET, também pode acessar o site tvvale.net.br. É isso aí, vamos então aos destaques do programa de hoje e pelo regional, o jogo de ida da final do Paulista de Futebol Feminino tem alteração. Exatamente, São José perde para o Paulistano no Campeonato Paulista de Basquete. O Jacareí entra em quadra daqui a pouco pelo Campeonato Paulista de Basquete. São Paulo tenta acordo com um novo patrocinador para manter o acordo com a equipe do vôlei Taubaté. E pela Copa do Brasil, o Palmeiras elimina o Cruzeiro e se garante então nas quartas de final. São Paulo também vence e garante classificação sobre o Ceará. Já o Corinthians perde novamente e é eliminado pelo Santos. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. E nós vamos começar o programa de hoje falando sobre o futebol feminino, porque teve uma alteração, né, sobre a final do Campeonato Paulista, não é isso? Isso mesmo, Rafa. Até ontem, o primeiro jogo da decisão seria realizado lá no Complexo Social do Morumbi. Seria no domingo, às 5 horas da tarde. Só que a diretoria do São José enviou um ofício para a Federação Paulista de Futebol pedindo para alterar o local, né, dos jogos por questões de segurança. E ontem chegou a confirmação da alteração. A primeira partida será realizada no domingo, mesmo domingo, às 3 horas da tarde, lá na Arena Barueri. O que você acha dessa alteração, então? É uma alteração porque lá no Complexo Social do Morumbi, onde seria realizada a partida, é um campo pequeno, além de ser um gramado sintético, um gramado que não é original, né, que atrapalha muito o futebol, a bola corre mais, é uma borracha, né? E acontece que lá no Complexo Social do Morumbi é um lugar fechado, já que os torcedores de São Paulo e também São José vão comparecer para acompanhar esta final e tem muito bar do lado do estádio. Então é esse confronto de briga entre torcida que o São José quer evitar. Então é um lugar fácil para ter o acesso entre as duas torcidas, não é um estádio que tem capacidade para assistir, para ter arquibancada. Então, por conta dessas questões, eles preferiram fazer um ofício para trocar. Tanto o bar do lado do estádio, um estádio pequeno, não dá para os torcedores ficarem, e também a grama sintética que pode atrapalhar as meninas. Então tá certo. Uma boa alteração, querendo ou não, né? Sim. E a entrada para a partida é franca. E ontem, né, como nós falamos, o jogo de volta vai ser no dia 5 de setembro, às 7 horas da noite, no estádio Martins Pereira. O São José, por ter a melhor campanha, joga por 2 resultados iguais, para aí sim ficar contigo. E olha, Zé, a diretoria, né, e a coordenação do São José ficou com medo do local, como a gente estava falando aqui agora, porque os torcedores da Águia do Vale devem embarcar para Barueri em 3 ônibus para essa partida. Então eles vão em peso para lá, né? Sim, eles vão em peso. É por isso que a diretoria do São José está com medo deste confronto. O torcedor do São Paulo, logicamente, vai acompanhar. Faz tempo que não vê um São Paulo no futebol feminino jogando uma final. E o São José, claro, vai com 3 ônibus. A diretoria quer diferenciar um pouco o torcedor para não ter uma briga, né? Não dizendo que vai ter a briga, mas para evitar. Foi bom essa mudança para a Arena Barueri, é uma arena maior, onde o torcedor pode ficar ali separado e São José pode ir tranquilo com 3 ônibus. Então tá certo. E vamos agora falar então de basquete, porque o São José perdeu para o Paulistano pelo placar de 82-70. O jogo foi válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista e a partida realizada no ginásio Antônio Prado Júnior, Rafa, acabou com a invencibilidade dos joseenses, que até então eram os únicos com 100% de aproveitamento. Isso mesmo. No jogo de ontem, o paulistano dominou o duelo e teve como principal atleta o pivô Caio Torres, que foi o cestinha com 22 pontos. Pelo lado do São José, os principais pontuadores foram o Matheus Dalla, e o Arthur, os dois com 15 pontos cada. As duas equipes somam 11 pontos e dividem a liderança do grupo B da competição. E no fim de semana, apenas o paulistano entra em quadra. O jogo vai ser no sábado, às 6 horas da noite, no ginásio Gualberto Moreira, contra a Liga Sorocabana. O São José joga somente na outra quinta-feira da outra semana, contra o Jacareí, no ginásio Lineu de Moura. Portanto, uma semana para se preparar. Dá para descansar um pouquinho, né? Dá para descansar bastante. Já que você falou de Jacareí, né? Ainda pelo Campeonato Paulista de Basquete, o Mogi das Cruzes enfrenta a equipe do Jacareí hoje às 8 horas da noite, daqui a pouquinho, no ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi. Após fechar o turno com 5 derrotas em 5 jogos, o Jacareí inicia o retorno da primeira fase do Paulista
em busca da reação para atingir o objetivo, né, que é permanecer na elite do estadual. Com certeza. E na última partida, a equipe foi derrotada pelo Pinheiros pelo placar de 91-65. Já o Jacareí, né, anunciou nessa semana, nós falávamos aqui no programa de ontem, sobre a contratação do pivô Estevam, que já está à disposição, então, do técnico Deco Barreto. Exatamente. Apesar, né, do Estevam já estar à disposição, é importante lembrar que o Deco Barreto deve utilizar a mesma formação para o confronto de daqui a pouco. Não deve colocar o Estevam ainda nessa partida. Time que deve ter o Taquá, o Paulo Neri, o Lima, o Felipe e também o Daniel Filé. É isso aí, uma boa equipe, né? Sim, boa equipe. Vamos torcer então para o Jacareí para, né, se reforçar aí nessa competição. E para encerrar então as informações regionais, o São Paulo corre para conseguir outro investidor e manter o acordo com o Vôlei Taubaté. Segundo o diretor São Paulino Celso Nardi, o novo patrocinador deve aparecer até o final de setembro, a data que coincide com a final também do estadual. É isso aí. E dentro da quadra, o time do Taubaté, né, ganhou o reforço do Central Riad, que foi cortado da seleção brasileira por uma ruptura parcial do tendão patelar e está então em recuperação aqui no Vale do Paraíba. E no sábado, a equipe do técnico César Douglas estreia no Campeonato Paulista às 7 horas da noite, em busca, é claro, do bicampeonato estadual. É isso aí. E para a partida, o São Paulo, o Taubaté, ainda não poderá contar, então, com 7 jogadores que estão com a seleção brasileira, né? Também canadense, certo? Isso, alguns jogadores estão disputando amistosos, né? Estão com a seleção brasileira, outros também com as contratações do Taubaté vão disputar com a seleção canadense. Alguns jogadores disputam amistosos e outro a Copa do Mundo. Com essas informações, vamos para uma rápida parada. Daqui a pouco vamos falar muito sobre a Copa do Brasil. Isso e como eu mesmo. disse, o seu Corinthians está fora. Voltamos já. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. Estamos de volta com o Vale Esporte. O assunto agora são os jogos de ontem pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E a começar então pelo Palmeiras, que eliminou o Cruzeiro ontem no Mineirão com mais uma vitória. Dessa vez foi por 3-2 e vaga garantida então nas quartas de final, né? O que falar desse jogo, Winza? Ontem eu comentava aqui junto com o Kainan, que estava presente, que Sim. o Palmeiras teria que vir para cima. Não adianta jogar com o time todo recuado, porque o Cruzeiro viria para cima. E foi o que o Marcelo Oliveira fez, até deu uma bronca no Marcelo, não adianta entrar com o mesmo time. E ontem ele foi super certo, tirou o Rafael Marques, ele colocou o Barrios na frente, que dá uma substância maior ao ataque palmeirense, colocou o Dudu, colocou o Gabriel Jesus, então o João Pedro na lateral direita, que também é rápido. Então o Palmeiras conseguiu montar uma estratégia que não deixou o Cruzeiro sair de trás, apertando a saída de bola cruzeirense e ganhando no campo de ataque. Foi assim que conseguiu chegar aos 3 gols logo iniciais e, claro, matando a partida. Com certeza, vamos aproveitar e ver então os gols desse jogo. Vamos lá, Palmeiras e Cruzeiro. Primeiro gol, golaço do Palmeiras. Os 3 gols foram muito bonitos, né? A tabela entre Gabriel Jesus, que deixou para Lucas Barrios, o paraguaio, marcou pela primeira vez com a camisa palmeirense. Segundo gol, cruzamento de Egídio, que gol do Gabriel Jesus, marcando o segundo do Palmeiras. Mais uma vez para você, jogada pela esquerda. Olha a movimentação do Gabriel Jesus, no meio de 2 zagueiros, batendo em cima do goleiro Fábio. Terceiro gol, ele ganha na corrida do Paulo André, que é lento, não conseguiu pegar o Gabriel Jesus, que deitou Fábio.
uma, duas vezes e bateu de perna esquerda, fazendo 3 para o Palmeiras, 0 para o Cruzeiro. Mais uma vez a jogada, Gabriel Jesus, para um lado, para o outro, o Fábio foi, voltou, não achou nada e o Gabriel marcou o terceiro. No segundo tempo, o Palmeiras deu uma cochilada, bola para Vinícius Araújo, que descontou para o Cruzeiro. Bateu a primeira, Fernando Praz espalmou para frente, ela sobrou para o Vinícius Araújo novamente descontar. Tabela rápida e envolvente, De Arrascaeta caiu dentro da área, pênalti para o Cruzeiro. Mais uma vez o zagueirão palmeirense, o João Pedro, o lateral, né, João Pedro chegou atrasado no lance, em cima do De Arrascaeta. E o Alisson bateu no canto, bola de um lado, goleiro do outro, fazendo 2 para o Cruzeiro, 3 para o Palmeiras lá no Mineirão. E aí, destaque para o garoto, né, o Gabriel Jesus, que fez 2 gols na partida, um deles um golaço, como acabamos de ver, né? Sim, foram dois golaços. O primeiro, ele bateu de chapa, parou o pé, né? Ela bateu no pé dele e entrou, um belo gol. E o segundo, ele deitou. Não, o segundo gol não tem discussão. O segundo gol não tem discussão. Deus perdoa, Jesus não. E o que ajudou o Palmeiras na partida foi fazer o gol, como você disse, fazer o gol cedo, né? Porque aos 8 minutos do primeiro tempo já estava 1-0 pro Verdão, gol de Lucas Barros, ótimo jogador. Aliás, foi o primeiro gol dele, né, com a camisa do Palestra, bem no dia do aniversário do clube. Sim, o Palmeiras ontem comemorou 101 anos de existência, conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Lucas Barros, um jogador que ainda não encontrou o seu futebol, ontem passou mal no início da partida, mesmo assim conseguiu marcar o seu primeiro gol, mas é um jogador talentoso que vai dar muito certo nesta equipe do Palmeiras, com esse estilo de jogo, jogando com velocidade e rapidez. Além do gol, ele perdeu também algumas oportunidades. Só que falando de fazer o gol cedo, né, levar esse gol logo no começo da partida deixou o time do Cruzeiro muito nervoso. Depois disso, o Palmeiras soube aproveitar, né, os espaços e, entre aspas, querendo ou não, garantiu a classificação já no primeiro tempo, você não acha? Sim, garantiu essa classificação com os 3-0 que fez logo de entrada. E o que deixou o Cruzeiro mais nervoso é que o Palmeiras conseguiu dominar essa bola, ter essa posse que eu sempre venho comentando aqui também, que o Palmeiras não tem a posse de bola, não envolve o adversário, mesmo jogando em casa, o Palmeiras deixa o adversário tomar conta e posse do jogo. E ontem o Palmeiras foi diferente, o Palmeiras ontem foi agressivo, foi pra cima, foi superior do que a equipe do Cruzeiro e deixou o Cruzeiro um pouco nervoso, né? Porque não conseguia jogar, não conseguia ultrapassar o meio-campo do Palmeiras, que marcava todo mundo à frente do meio-campo, dificultando principalmente a saída de bola cruzeirense. E a torcida do Cruzeiro protestou, né, no decorrer da partida, pedindo a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo, e o presidente do Cruzeiro, o Gilvan Pinho Tavares, deixou o jogo logo após o terceiro gol do Palmeiras. O clima lá não é nada bom, né? É o atual bicampeão brasileiro. O que está acontecendo então? Porque corre sérios riscos até do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, né? De quem que é a culpa dessa crise no Cruzeiro? É complicado falar, né, dessa crise do Cruzeiro, porque vendeu seus principais jogadores. A gente volta a repetir, é bicampeão brasileiro, mas vendeu o Everton Ribeiro, vendeu o Ricardo Goulart, o Willian já não é mais titular, trouxe o Leandro Damião, que estava em baixa no Inter, estava em baixa no Santos, e trouxe o Leandro Damião para tentar recuperá-lo, e até agora não deu certo. Trouxe o De Arrascaeta, um garoto de 20 anos de idade apenas para resolver, deram uma camisa 10 para ele e falou, menino, resolve. Então não é assim que funciona. E passa por uma má fase sim, jogou mal contra o Corinthians, ontem no primeiro tempo jogou mal, mas graças ao time do Palmeiras também, porque o Cruzeiro não conseguiu jogar. E tem que estar preparado para essas situações. O clima é ruim, a pressão da torcida vai aumentar. E como eu sempre digo, o time quando está em crise, o torcedor fica insatisfeito, o treino não rende, o jogo nada dá certo, ela bate nas costas do zagueiro e entra contra, no ataque ela bate na trave e sai. Então tem que estar preparado para passar por cima disso tudo. Tudo conspira contra, né? Tudo não é nem conspira a favor. contra. Essa crise que acontece principalmente quando o time está lá embaixo no Brasileiro, tudo conspira contra. Isso mesmo. Querendo ou não, o Palmeiras fez o que tinha de fazer, né, nos 2 jogos e se garantiu então para as quartas de final. Créditos para a equipe do Palmeiras. Sim, méritos para a equipe do Palmeiras, conseguiu marcar os 2 gols em casa, sofreu um que não poderia ter tomado, mas lá no Mineirão conseguiu colocar, como eu sempre digo, colocar esse time para frente, colocar o time para jogar, o time rápido, Dudu de um lado, o Gabriel Jesus do outro, o João Pedro na lateral direita, deixou o Cruzeiro um pouco perdido, porque não está acostumado a ver o Palmeiras jogar com tanta velocidade e marcando em cima do adversário. Então foi isso que o Palmeiras conseguiu marcar os 3 gols logo de cara, perdeu outros bastante, errou menos passe, Dudu ontem jogou bem. Então é continuar neste ritmo, nessa sequência. Gostei também do Marcelo Oliveira, que o Palmeiras vencendo o jogo, ele tirou um centroavante, colocou outro centroavante, ele tirou um meia, colocou um atacante, ele tirou o Amaral no segundo tempo, colocou o Andrei Giroto. Então em nenhum momento ele se
colocou o time do Palmeiras para trás da linha da bola esperando o Cruzeiro. Não recuou. Foi sempre para cima do adversário e mereceu ter saído classificado. E esse bom ritmo, então, se reflita também no Campeonato Brasileiro. Sim, né? E que sirva de lição para ele, né? Porque o Palmeiras, hoje com o elenco que tem, dá para jogar, dá para enfrentar frente a frente com outras equipes. É isso aí. Vale Esporte faz uma rápida parada, um rápido intervalo, nós voltamos já para falar sobre o São Paulo e também o jogo do Corinthians contra o Santos. Voltamos já. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. E o Vale Esporte está de volta e nós vamos continuar falando então sobre os jogos de ontem das oitavas de final da Copa do Brasil. E vamos começar falando sobre o São Paulo, que bateu o Ceará por 3-0 lá no Castelão e garantiu a vaga para as quartas de final. O jogo foi como esperado, José? Foi como esperado. Mais uma vez, a equipe do Ceará jogando totalmente atrás da linha da bola, esperando um erro do São Paulo para sair com rapidez do contra-ataque. Teve algumas oportunidades, mas o São Paulo conseguiu marcar os gols necessários para sair de campo classificado. Foi o esperado, eu esperava um resultado assim também parecido, porque o Ceará ele viria com essa proposta de jogo e o São Paulo teria que martelar. E como já perdeu em casa, teria a obrigação de vencer fora, já que a equipe do Ceará briga contra o rebaixamento. Com certeza. Vamos então aos gols dessa partida. Vamos lá, 3 para o São Paulo, 0 para o Ceará, jogo no Castelão. Pênalti para o São Paulo. O árbitro apontou, marcou. Carlinhos levou, olha só, pênalti. O zagueirão parou na frente do Carlinhos e Rogério Ceni, voltando ao São Paulo, fez 1-0 para o tricolor paulista. Chute de fora da área, olha só como estava difícil para o São Paulo chegar até o ataque do Ceará. Thiago Mendes tratou de arriscar mais de fora da área e marcou esse belo gol. Cruzamento da direita e Alexandre Pato fez o terceiro do São Paulo, o terceiro do jogo. Final de partida, 3 para o São Paulo, 0 para o Ceará lá no Castelão, São Paulo classificado. Isso mesmo. E ontem nós comentávamos aqui, né, sobre o retorno do Rogério Ceni. E para você, a presença dele fez diferença? Foi decisiva? Ou não tem nada a ver? Se fosse o Renan, estaria do mesmo jeito. Estaria do mesmo jeito. A única diferença, só porque ele entrou e fez o gol, é o batedor de pênalti. Pênalti, qualquer jogador bate um pênalti. Mas não tirando o mérito do Rogério, que é um ótimo cobrador. Mas o São Paulo não venceu, porque o Rogério Ceni estava em campo. Até porque o Cruzeiro, o Ceará não teve a intenção nenhuma de atacar o São Paulo durante o jogo inteiro. Sofreu os 3 gols, mesmo assim continuou jogando atrás da linha da bola sem pressionar muito o São Paulo. Então não teve tanta diferença, o São Paulo não venceu porque o Rogério Ceni esteve em campo. E além dele, Thiago Mendes fez o seu primeiro gol, né, pelo tricolor paulista, e o Alexandre Pato fez seu 21º gol com a camisa do São Paulo nessa temporada. Exatamente, o Alexandre Pato vem bem, a melhor temporada dele aqui no Brasil, né, vestindo a camisa do São Paulo, um jogador muito importante para o clube. O Thiago Mendes já jogou como volante, já jogou como meia e desta vez ontem foi escalado como atacante. Essas mudanças que o Osório vem realizando, vem fazendo, que até tentarem achar e encontrar o time ideal do São Paulo. Mas não vem achando que o São Paulo é o melhor time do Brasil só porque venceu o Ceará por 3-0, porque não é. É o Ceará Teve dificuldades. Também, né? O Ceará jogou atrás da linha da bola o tempo inteiro. E o São Paulo, mais uma vez,
teve dificuldade de chegar até o ataque. Tanto é que o segundo gol precisou dar um chute de fora da área, bem de longe, o Thiago Mendes contou com a ajuda do goleirão lá e o Marcos São Paulo marcou o segundo. O terceiro, já no final, já quase o tempo estourado para o Ceará, que já estava desanimado com o jogo, 2-0 contra, e acabou marcando o terceiro. Claro, não podemos esperar de um São Paulo que vai ser campeão brasileiro e também da Copa do Brasil. Vamos com calma. Com certeza. E, por outro lado, né, a equipe do Ceará estava muito nervosa, né? Acabou perdendo o zagueiro Wellington Carvalho, que foi expulso, né, por uma entrada muito dura no Pato. Isso, querendo ou não, desestabilizou a equipe também. Sim, tira um jogador lá de trás, tira um guerreiro lá de trás, acho que fica difícil. Com certeza. Né? Mas o Ceará veio com a proposta de se defender como fez o Morumbi. Só que no Morumbi as coisas deram mais certo, né? O time conseguiu aproveitar as chances que teve. E o São Paulo não aproveitou. Agora lá no Castelão foi diferente. O Ceará teve poucas oportunidades, muito menos do que aqui no Morumbi, e conseguiu, né? O São Paulo conseguiu marcar os 3 gols. E sem desmerecer a equipe do Ceará, né? O São Paulo, querendo ou não, jogou bem, principalmente no segundo tempo, né? E mereceu essa vitória. Mereceu a vitória, porque jogou, só teve um time em campo. O Ceará foi uma proposta do Ceará de se defender. Não conseguiu se defender, o São Paulo achou os 3 gols. Claro, vitória merecida. Fez 3-0? Fez, goleou. Nossa, o São Paulo goleou, chocolatou a equipe do Ceará. Mas vamos com calma, não é um time para ser campeão da Copa do Brasil e muito menos um time para ser campeão brasileiro. E eu não sei nem se a gente pode falar isso no programa, mas bater em bêbado é meio... Exatamente, o Ceará, com todo respeito ao Ceará, que é um time de tradição do Brasil, mas a atual situação da equipe tá complicado. Um jogador... Facilita, né, para outra equipe, querendo ou não, que é maior, né? Sim, exatamente, 3-0 contra o lanterna da série... O 19º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, quase caindo para a Série C, com jogadores reservas sendo poupados para o Brasileiro, o São Paulo não fez mais que obrigação. Poderia ter sido mais, né? Poderia ter sido mais. E aqui no Morumbi, nunca o São Paulo poderia perder. Claro, respeitando o Ceará. Mas o São Paulo não fez mais que obrigação. Isso mesmo. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar do Clássico Paulista. Santos e Corinthians se enfrentaram e quem acabou levando a melhor foi o time da Baixada Santista, que venceu o jogo por 2-1 lá em Itaquera. Já era o esperado, né, com toda essa vantagem que o Santos tinha, né? Já era esperado porque o Santos jogava com o regulamento embaixo do braço, jogava com mais tranquilidade. O Corinthians tinha que vir pra cima pelo primeiro jogo péssimo que fez na Vila Belmiro e perdeu por 2-0. Nem pra marcar um golzinho fora. Né? E o Santos já abriu logo de cara o placar, né, fez 1-0. E acabou desestabilizando a equipe do Corinthians, que tentou vir para cima, mas não foi o suficiente, porque o Santos acabou marcando o segundo gol. O Corinthians também jogando com vários desfalques. Isso mesmo. Vamos ver então os gols deste clássico. Vamos lá, Corinthians e Santos. O primeiro gol de Gabriel. Bola lançada na área, olha só. Gabriel aproveitou e fez 1-0 para o Santos. Gol parecido, né, Rafa? Cruzamento e Ricardo Oliveira, o contra-ataque que eu sempre falo. Os 2 gols de contra-ataque da equipe do Santos, contra-ataque rápido, veloz. E acabou marcando, olha só, mais um gol para o Santos. O Corinthians conseguiu diminuir com o paraguaio Romero. Ele que entrou e já foi decisivo, né? Sim, entrou, já foi decisivo, o Corinthians vai ter que utilizar mais ele. Bom dar uma chance pra ele, né? Só que, mais uma vez, quem se destacou foi o Lucas Lima, ele que fez uma bela partida. E bom pra ele também, porque o Dunga tava lá de pertinho, né, acompanhando o jogo. Sim, futebol ele tem, é um jogador de muita qualidade, tanto é que chegou à seleção brasileira. E o Dunga, observando, sabe que pode contar com um grande jogador e com qualidade, como tem o Lucas Lima. Só que tem um problema, né? O camisa 20 do Santos tomou o segundo cartão amarelo e está fora da próxima partida, né, na Copa do Brasil. E isso vai fazer falta, né? Dependendo de quem for enfrentar, o time do Santos. Claro que agora vai se afunilando, vai sobrando cada time mais forte na próxima fase. Mas pelo menos é um jogo de ida, né? Pode contar com o Lucas Lima no jogo de volta. E o Santos, nessa real situação, vai fazer falta sim, porque não tem um substituto. Com certeza. Gabigol e Ricardo Oliveira, né, foram os autores do gol da equipe santista. Já o gol da equipe corintiana foi marcado pelo Romero, como nós acabamos de ver. Um jogador que estava meio sumido, mas ele entrou no segundo tempo e foi decisivo, marcou, diminuiu pelo menos um pouquinho essa vergonha pro Corinthians, né? Tem que dar mais oportunidade pro garoto, entendeu? Sim, ele vai ganhar mais oportunidade porque o Corinthians já não tem mais peças para colocar. Tem só o Malcom e o Wagner Love. Antes tinha o Luciano. O Corinthians vai colocar mais quem?
Não tem mais atacante, então é hora de colocar o Romero, utilizar as peças que tem no elenco. Então agora vai acabar ganhando essas posições, essa oportunidade, né, de estar jogando. E cadê o Wagner Love, né? Que, nossa, marcou 2 gols, cadê ele? Não fez tem nada. que ir com calma, né? Tem que ir com calma, porque os 2 gols que ele marcou contra o Cruzeiro, até de presente. eu com sono faria. E agora falando a verdade, né, Zé? Porque o Corinthians é líder do brasileiro. Será que estava se importando tanto, então, com o jogo de ontem? Não, é porque o Corinthians fez uma péssima partida na Vila Belmiro e foi pro jogo de ontem meio desacreditado, né? Sabia que ia ser difícil, sabia que não pode dar o contra-ataque para uma equipe como a do Santos. Foi isso que dificultou a equipe corintiana. E que festa bonita fez o torcedor, né, durante a partida inteira do Corinthians. Isso mesmo. Levantou o time do Corinthians no jogo inteiro. Sempre apoiando, né? Exatamente. Tem um amigo nosso corintiano, o Tarcísio, que ele foi acompanhar esta partida lá na Arena Corinthians, mas voltou triste, voltou cabisbaixo, porque o Corinthians foi eliminado. E ele trouxe algumas imagens pra gente acompanhar. Vamos lá. Vamos ver, então. Festa bonita, hein? Eu queria estar lá, não fui com o Tarcísio, ele me convidou, fiquei aqui. O torcedor corintiano mostrou que incentivou a equipe o jogo inteiro. Corinthians que contou com o desfalque do Elias, do Jadson e também do Fagner, né? O Matheus Pereira, o Ralf e também o Edilson na lateral entraram. O Corinthians acabou sentindo a falta, principalmente do Elias no meio-campo. E a torcida mostrou e incentivou a equipe do Corinthians, mas não deu certo, não foi bem. E mais uma vez, terceira eliminação do Corinthians no ano, já perdeu para o Palmeiras no Paulista, Guarani do Paraguai na Libertadores e agora caiu diante do Santos. Vamos mudar de assunto. Salão de festa da Arena Corinthians. Se você quer fazer uma festa, quer passar a próxima fase, enfrenta o Corinthians lá na Arena. Que pena que não pode ter MMA aqui ao vivo, porque senão a rasteira seria minha. E olha, daqui a 3 jogos do Campeonato Brasileiro, vamos ter o clássico Palmeiras e Corinthians lá no Allianz Parque. Vai dar Corinthians. Vamos ver então, né, todos os resultados dos jogos realizados pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos lá. Oitava de final, o Ceará perdeu de 3-0 para o São Paulo, todo com asterístico lá em cima, os times que estão classificados à próxima fase. Figueirense venceu o Atlético Mineiro 2-1, Figueirense classificado. Paysandu perdeu para o Fluminense 2-1, Fluminense classificado. O Palmeiras venceu o Cruzeiro 3-2 e está classificado. Corinthians 1, Santos 2 na Arena, Santos classificado. E no Maracanã lotado, o Vasco empatou com o Flamengo 1-1 e o Vascão está classificado. É isso aí, só para reforçar então, os classificados para a fase de quartas de final da Copa do Brasil são o Figueirense, São Paulo, Santos, Fluminense e o Vasco da Gama. Alguém te surpreendeu aí? É o Figueirense, porque eliminou a equipe do Atlético Mineiro, e também o Vasco da Gama, que eliminou o Flamengo. Hoje ainda vamos ter a dupla Grenal, né, o Grêmio jogando, e também o Internacional pela Copa do Brasil. Aí sim, na segunda-feira, vamos ter esse sorteio da próxima fase quartas de final. Separei os gols de Flamengo e Vasco, o jogo terminou 1-1 no Maracanã. Vamos dar uma olhada então nesses 2 gols. O primeiro gol, olha só, bate e rebate dentro da área. Os torcedores, né, e também jogadores do Vasco pediram o impedimento deste lance. E o gol do Madison contra. Cruzamento, e o Madison acabou desviando no zagueirão do Vasco. O gol de empate foi marcado por Rafael Silva, marcando e calando todo o Maracanã. O Flamengo está eliminado, perdeu para o último colocado do Brasileirão, que tem apenas 13 pontos. E Vasco que só ganha do Flamengo também. Vasco que só ganha clássico, principalmente do Flamengo. É isso
isso aí, o Vale Esporte fica por aqui então. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã tem muito mais. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.